Senhor, o atalaia dessa noite, o pastor Carlinhos, o homem escolhido, Pai, essa noite, para levar essa mensagem a muitas pessoas, aquele que receber essa mensagem com amor, com intensidade no seu coração, com reverência, com temor do Senhor, porque é a boca do Senhor que vai falar agora, através das Escrituras Sagradas, Senhor. Porque com o momento que nós abrimos a Escritura Sagrada, o Senhor está falando conosco, e nós queremos ouvir a sua voz, Pai, queremos entender, queremos fazer parte do teu reino, Pai, queremos praticar essa palavra, Pai, queremos ser pessoas idôneas, Pai, pessoas sábias. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, pastor João. Queridos, abra por gentileza sua Bíblia, paz do Senhor Jesus Cristo, Isaías 62, versículo 1. Quero falar uma palavra breve para nós orarmos juntos. Quero falar sobre o perigo do silêncio. No céu não tem silêncio, amém, irmãos? Só teve meia hora lá de silêncio para ver o que ia acontecer na terra, lá na grande tribulação. Foi meia hora só. Mas lá no céu é glória a Deus, é aleluia, é barulho, é louvor, glória a Deus, é oração, né? Isso é maravilhoso. Então Isaías 62, versículo 1 diz assim: por causa de Sião não permanecerei quieto, não ficarei calado até sua justiça brilhar como o amanhecer, a sua vocação resplandece como uma tocha acesa. Sente-se, queridos irmãos, Deus diz que nós somos embaixadores celestiais e viemos dos céus para essa terra para anunciar que tudo se fez novo quando Jesus diz está consumado. Então nós viemos dos céus para essa terra, estamos nessa terra, mas somos dos céus. E quando chegamos aqui, damos de cara com o mundo devastado, destruído, arrebentado, arruinado. Esse é o estado. O mundo jaz no maligno, é angústia, depressão. A nossa irmã missionária Vera abriu o salmo e falou, né? Como esse salmo 88 mostra o salmista no fundo do poço, né? E vemos que quando nós chegamos numa situação caótica, depois de um terremoto, maremoto, furacão, e vemos aquela cidade toda destruída, e a gente pensar que é o fim, aí entra em depressão. Você vê tudo, aquelas casas caídas, aquelas árvores por cima de tudo, tudo arrebentado, arruinado, arrebentado. Então aquilo ali pode ser um fim, ou pode ser um novo começo. Aí está. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma condição. O Espírito Santo vai habitar em nós e nos deu uma condição de eu e você, nós temos essa condição de, como portadores de boas notícias, como nós somos embaixadores celestiais, de mudar tudo através da palavra. Jesus, quando teve a sua curta passagem aqui pela terra, 3 anos e meio, ele mostrou que através da palavra dele, porque Deus era com ele e ele era com Deus, que através da palavra dele as coisas podiam ser revertidas, as coisas podiam ser mudadas. Então, quando nós vemos os efeitos da queda, é deprimente. A situação no que está esse mundo, essa cidade, as pessoas que nós amamos. Mas isto não é um fim. Uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, este homem nasceu cego porque ele pecou ou seus pais pecaram? Jesus falou: eu vou orar e ele vai enxergar. Amém, amados? Então o que nós precisamos compreender é que, como embaixadores celestiais, temos a missão de mudar este mundo. Agora, se nós vemos o mundo e nós mesmos nos deprimirmos, achamos que é o fim, que não tem saída, que não tem solução, aí aqueles que vão ser canais de solução acabam sendo mais um depressivo. Olha só, Paulo e Silas estavam na prisão, em Atos 16, injustamente, porque eles foram pregar o Evangelho e apanharam, bateram nele, porque eles expulsaram o demônio lá, por obediência a Deus, e foram colocados no cárcere interior, lá embaixo, com seus pés no tronco, estava com frio, com fome, com dor. Vamos colocar eu e você num quadro como esse. Você vai evangelizar, aí você apanha uma injustiça tão grande, colocam você no cárcere interior, no frio, com fome, com dor, no escuro. Isso é deprimente. Isso pode ser deprimente, mas o que acontece é, enquanto eles estavam ali sofrendo, quietos, não aconteceu nada. Mas quando Paulo e Silas louvaram a Deus,
Veja que eles tomaram uma atitude, eles liberaram o Espírito, porque o Espírito é liberado através da palavra, amém, amados? Pessoas que andam com Deus. Quando eles louvaram a Deus, as portas da prisão arrebentaram. Veja, irmãos, aqui diz: não estarei em silêncio, não ficarei calado, até que a justiça de Deus brilhe como o amanhecer. Ou seja, há uma luz nas trevas que começa a brilhar depois que eu não me calo. Aqui está dizendo: se eu não me calar, Deus vai manifestar uma luz na cidade. Deus vai manifestar a luz da palavra de Deus. Então, a cidade está arruinada, destruída. Aqui está falando de Jerusalém. Está arruinada, destruída, e ele vai tomar uma atitude de fé. Você veja, Deus havia prometido a terra prometida para Josué, mas ele disse assim: vocês rodeiam em silêncio e vai me buscando. Aí no 7º dia vocês rodeiam 7 vezes e vocês gritem. Veja só. E quando eles gritaram, Deus derrubou as muralhas de Jericó. Por quê, irmãos? Porque Deus coloca a unção na nossa voz. Nós não imaginamos o quanto a unção ela é percebida nas trevas. Quando eles falaram, junto com a voz do Senhor, veio tanta unção que derrubou as muralhas. Há um ruído no reino espiritual que ele é centuplicado, que ele atormenta os demônios. Aquele ruído que Paulo e Silas fizeram podia derrubar uma prisão? Não. Mas a unção de Deus estava esperando aquele ruído, aquele barulho. Você vê que quando lá em Atos 2 veio o batismo com o Espírito Santo, foi como um ruído, como um vento tempestuoso. Então, sempre que aconteceu alguma coisa de Deus, foi em resposta ao quê? Veja bem, olha que coisa interessante. Deus fala o que Ele quer fazer. Você entende e fala. Quando você fala, Deus vem e confirma. Deus chega para Ezequiel, está lá, Ezequiel 37. Se vocês creem que eu posso fazer um grande exército, Ezequiel? Ezequiel disse: eu creio. Aí ele disse: então fala. Ele disse: quando eu falei, conforme o Senhor me falou, os ossos se ajuntaram. Então veja que coisa tremenda. Deus fala com você, mas a palavra não morre no teu coração. Teu coração está cheio de bom tesouro, amém? A boca fala, o coração está cheio, Mateus 12:34. E aí diz que quando eu falei, veja, quando Josué falou, porque nós somos porta-vozes celestiais, irmãos, a nossa voz é ungida. Se nós falarmos, a doença vai sair, você crê, amados? Se nós falarmos, a crise vai sair. Olha só. Então, tudo no reino espiritual, quando tem unção, afeta os demônios. A Bíblia diz que havia fome em Israel. Havia fome em Israel. E dos leprosos disseram assim: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Porque eles não vêm para fora da cidade jogar o resto de comida. Porque o leproso não podia entrar na cidade. Ficava fora. O povo pegava o resto de comida e dava lá para eles. Então eles comiam. Aí disseram: mas na cidade não tem comida. O povo está passando necessidade. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos morrer. Então vamos lá para os sírios. Se eles nos mataram, nos mataram. Aqui, pelo menos vamos fazer uma tentativa. Aqui nós vamos morrer mesmo. Porque aqui ninguém vai nos dar comida. Então vamos. E quando eles foram, eles estavam dando os passos assim, irmãos, ó, como eu e você. Mas diz que Deus fez aqueles passos se transformarem em um barulho de um ruído de cavalos. E os sírios saíram desesperados para salvar a sua vida. E quando eles chegaram lá, eles viram tanto ouro, tanto despojo, tanta comida. Eles voltaram a avisar a cidade inteira foi lá e pegou comida que sobrou, de acordo com o profeta havia dito. Então veja, Deus fez com que aquele ruído, daquele passo, daquelas pessoas, passo de fé, vamos ver se tem comida, transformou aquele barulho num barulho tão alto que os inimigos escutaram como se fosse milhares de cavalos chegando e sumindo. Então é assim que o inimigo ouve, irmãos. Quando você põe a tua mão, tem fogo. A tua voz, ela queima o inimigo, ela atormenta o inimigo, ela perturba o inimigo, ela afasta o inimigo. Por isso ele diz aqui: não me calarei. Você pode ver que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica parada, ela bate palma, ela bate o pé, ela vai para lá, ela profetiza. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age através desse barulho. A unção das suas mãos, a unção dos teus pés, a unção na tua voz. E Deus disse: você é embaixador celestial. Agora imagine, você é porta-voz celestial. O que se espera de um porta-voz? Que ele fale. Agora imagine, você tem boas notícias, tá? O que você disser vai ser derramado naquela nação. Imagine que a nação está um caos ali.
E o que você disser será. Como Deus falou, Moisés, o que você disser será. Veja. O que você disser aqui no Egito vai ser. Agora você é um porta-voz celestial, que o que você disser é o que será. E você não diz nada. Você fica em silêncio. Você fica, Deus quiser, a soberania dele vai fazer. Não. Justamente a voz de Deus nessa terra, o porta-voz celestial dessa terra somos nós. De forma que o que nós ligarmos na terra já tem sido ligado no céu. E aqui nós vemos o aspecto profético. O aspecto profético é, irmãos, nós somos ungidos e capacitados. Isso que eu estou te falando, eu e você podemos, porque fomos ungidos e temos essa condição. A Bíblia está dizendo, se você louvar, se você adorar, se você profetizar a minha palavra, eu vou mudar a situação dessa cidade. Essa cidade está dependendo, assim como toda a Babilônia dependia do quê? Da fé de Daniel. A comunhão de Daniel com Deus livrou a nação inteira. A comunhão de José com Deus livrou o Egito inteiro. Então, quando uma pessoa tem comunhão com Deus, o que ela fala, Deus confirma. Por isso não podemos ficar parados, depressivos, vendo a coisa degringolar. Por quê? Porque o poder está na palavra. E a palavra está onde? Está em nós. Nós temos o remédio. O que é? A situação está caótica. Tudo pode ser mudado pela palavra. E a palavra está em mim e em você. Olha, vamos continuar o texto. Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Ele está dizendo, veja, não permanecerei quieto. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido naquele período de crise. Ele não entrou em depressão. Ele saiu do Salmo 88 para o Salmo 89. Diz a Bíblia, em Romanos 4, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então ele podia decidir o quê? Ficar depressivo ou adorar a Deus? Ficar depressivo ou adorar a Deus? Ele diz que ele adorou a Deus e Deus fortaleceu ele. Essas são escolhas que o Espírito Santo nos dá. Uma pessoa que não tem Deus, irmão, quando a coisa fica feia, ela diz a coisa fica feia. Ela não tem defesa, ela é vítima, ela é algoz, sei lá o que ela é dela mesma, algoz e vítima, né? Mas nós não, irmãos. Nós sabemos que quem está no comando, quem está no controle da nossa vida é Deus. A Bíblia diz, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o mundo jaz o maligno, mas quem decide a nossa sorte é Deus. Veja bem, no Salmo 16 diz que Deus decide a nossa sorte, e que Ele deu para nós uma herança formosa, preciosa. Agora veja, Deus decide a sua sorte, mas Ele vai fazer com que essa sorte seja o resultado da sua semeadura. Veja, tremendo isso. Deus disse, olha, eu vou te dar uma grande colheita, e vou te dar semente para a colheita. Só que eu não vou semear, você vai semear. Eu só vou garantir a colheita, não vai ter perda de semente. Então Deus dá a semente ao que semeia e diz, sou eu que faço crescer. Aí Ele nos incentiva e diz, a semente é o que, irmãos? A palavra de Deus. Portanto, aquele que fica com a boca fechada, costurada, né? Costurar a boca do sapo, não. Costurar a boca do crente, né? Aí a pessoa fica ali sofrendo, conformada, sendo que o poder está na palavra e a palavra está nela. Vamos continuar. Não ficarei calado até a sua justiça brilhar como amanhecer. O que Deus faz em confirmação da palavra? Ele derrama luz. Ele derrama virtude. Ele derrama confirmação aqui, através da sua luz, até que a sua justiça brilhar como amanhecer, e a sua salvação resplandeça como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça. O efeito das tuas palavras serão percebidos pelas pessoas da cidade. Aqui está dizendo, as nações verão a tua justiça. O mundo vai saber que Jesus reina, que Jesus cura, você vai pregar e Deus vai confirmar, curando, libertando e abençoando essas pessoas. Aqui está dizendo, as nações verão a sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão a sua glória. E você receberá um novo nome da boca do Senhor. Nós que éramos pecadores, escravos, hoje somos família de Deus. Todos nós, depois do nosso sobrenome, né? Tem pessoas que têm nome bem comprido, mas fica mais comprido ainda. Maria Antônia Oliveira, tal, de Jesus, lá no final. Nós somos a família de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda tem mais um sobrenome aí. Olha só.
será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos a vejam. Então Deus não acende a luz para colocar debaixo da cama, mas Ele acende a luz, diz Mateus 5,16, para que o mundo veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Ou seja, Deus tem uma obra tão evidente nessa terra, uma obra tão tremenda, tão extraordinária, que é o seguinte: Deus, Ele edifica a nossa fé, depois Ele confirma a nossa fé. Agora, entre isso está a nossa atitude de fé. E nós vemos em toda a Bíblia que as pessoas que andaram com Deus, elas, antes de ter um grande livramento, você pode ver, a Bíblia fala assim: e Jonas disse, do Senhor vem a salvação. E assim que Jonas falou isso, o peixe cuspiu Jonas na praia. A fé, ela não é fé completa se ela não tem a palavra da fé. Você não me diga que você crê em cura divina se você não está julgando a palavra de Deus para cima da doença. Porque ou você sofre como vítima, ou você reina como governador. Em tudo que você está passando, ou você está embaixo, ou você está em cima. Ou você é vítima de um destino cruel, de uma política cruel, de um estado cruel, né, de uma nação cruel, ou você é aquele que faz história, porque o que você disser vai mudar toda a nação. Aqui está dizendo que Deus colocou em nós a responsabilidade e o privilégio de, através das nossas palavras, que são a dele, inspiradas por ele e ungidas por ele, mudar o destino de tudo. As coisas não vão mudar através da política, as coisas vão mudar através da palavra da fé. É a palavra da igreja que vai mudar essa nação. Porque países que estavam em caos, como vocês podem estudar a história da Coreia do Sul, assim que o evangelho chegou lá, de milésima foi para potência, foi subindo politicamente. Aonde o evangelho entra, a prosperidade entra. Uma nação que se volta ao Senhor, ela começa a prosperar. Quando o Brasil, ele fez com que o Estado de Israel existisse, porque o voto do Oswaldo Aranha que fez com que o Estado de Israel existisse. O Brasil, pode ver, no tempo que havia lá o Figueiredo, que havia lá, tudo bem que havia opressão, tudo bem, vamos falar de outra questão. Mas no tempo dos generais que apoiavam Israel, você pode ver, não havia problema político no Brasil, problema financeiro no Brasil. Era uma maravilha, irmãos, eu me lembro muito bem dessa época. Mas assim que o PT começou a se aliar a Mahmoud Ahmadinejad com o Irã e ir contra Israel, assim que o Brasil foi contra Israel, começou a entrar problema financeiro. A Bíblia diz: prosperem aqueles que oram por Israel. Todo país que apoia Israel, ele é próspero. Você pode ver, enquanto os Estados Unidos proteger Israel, ela será uma nação forte. Todo país que tem aliança com Israel, que abençoa Israel, que ora por Israel, ele prospera. Isso é bíblico. Mas um dia o presidente da Venezuela falou assim: eu das minhas entranhas amaldiçoo Israel. Passou 1 ou 2 meses, ele teve câncer nas entranhas. E ele correu para um lado, correu para o feiticeiro, clamou, colocou um crucifixo grandão, pediu a misericórdia de Deus e morreu. Não adiantou. Ele amaldiçoou Israel. Olha o que está acontecendo com a Venezuela. Então nós vemos que não é sabedoria, irmãos. A palavra de Deus é tão tremenda. Nós irmos contra a palavra de Deus. Se o Brasil começar a ser um país a favor de Israel novamente, a prosperidade começa a acontecer novamente. Quantas coisas boas aconteceram antes do PT, onde os governos eram pró-Israel? Fernando Henrique, Itamar, quantas coisas boas aconteceram nesse país? Mas foi só o PT entrar e fazer aliança com os comunistas contra Israel que aconteceu tudo isso. Não estou falando aqui, muitos irmãos que vão ouvir esse áudio dizer: mas eu sou petista, eu amo o PT. Não estou falando mal do PT, estou falando desse erro grave de irmos contra Israel. Isso não deve ser feito. Vamos continuar a leitura. Será, versículo 3, uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Então, estamos na mão do Senhor, essa cidade está na mão do Senhor. A terra Deus deu aos filhos dos homens, diz o Salmo 115:16. Essa terra está um caos porque Adão entregou para o diabo.
Mas nós sabemos, o Salmo 9 diz: pedi eu te darei as nações por herança. Então, se nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, começarmos a tomar uma atitude profética, ao invés de esperar uma solução no mundo, nós compreendemos que nós somos a luz do mundo e sal da terra, que nós podemos reverter muita coisa, irmãos, muita coisa, não só na nossa família, no nosso bairro. Nós não imaginamos o impacto que tem uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Muito pode a oração de um justo. Deus muda a situação de uma nação quando a igreja se humilha, se volta para Deus, ora e profetiza. Veja, nós estamos lendo o texto aqui. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para todos. Vejam, nunca mais será chamada cidade abandonada ou terra desolada. Está vendo? Irmãos, hoje nós vivemos um período onde as pessoas estão perplexas. Como é que vai ser o Brasil? Como é que vai ser essa nação? Como é que vai ser? Irmãos, tudo depende de homens e mulheres de fé que creiam nessa palavra e colocam como embaixadores celestiais em ação. Nós estamos esperando e assistindo. Estamos muitas vezes afetados, angustiados. Um país, irmãos, que tem mais água potável que todo o planeta, a água mais cara do planeta. Um país que tem riquezas minerais. Irmãos, o Brasil era para ser um dos países mais ricos de toda a terra, porque ele tem toda a condição para isso. Toda a condição, sabe, irmãos, demográfica, toda a condição, o povo maravilhoso. Mas agora a corrupção, Deus está tratando. O povo começou a orar, Deus começou a desmascarar e mostrar a corrupção. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, você que está ouvindo essa palavra e mora aí no Paraguai, mora aí na Espanha, mora aí em Moçambique, isso vale para qualquer país da terra. Uma nação pode mudar quando o povo se volta para Deus de todo o coração. E pode ser uma minoria, porque Deus disse para Abraão: se houver justos naquela cidade, eu vou poupar por causa dos justos. Então, nós precisamos compreender que a solução desse país, irmãos, está na mão dos justos. E eu te digo mais ainda, está na língua dos justos. Está na profecia, na palavra, na semeadura, na perseverança dos santos. Deus diz que não destruiu aquela cidade enquanto não tirou um justo de lá. A Bíblia diz, irmãos, que Deus abençoava a casa de Potifar e prosperava tudo o que ele fazia, porque José estava ali. Por causa de José, Deus prosperava. Então eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra: pare de ficar perplexo, pare de ficar calado, sofrendo. Essa nação pode mudar através das tuas sementes proféticas. Aqui está dizendo: nunca mais será chamada cidade abandonada, nem terra desolada. O seu nome será cidade do prazer de Deus. Irmãos, quanta mudança tem que haver nesse Brasil. Não precisa ser só no milênio, não. Deus está falando aqui. É que parece tão utópico, né? Pelo que nós vemos no quadro atual, pelo que nós vemos, parece que não tem mais jeito, pastor. Não tem jeito. Aqui está dizendo: olha, eu vou transformar essa cidade na cidade do prazer de Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós entronizarmos o Senhor, se nós como povo de Deus compreendemos que há solução através da nossa adoração, que há solução através do nosso louvor, da nossa profecia, do nosso exemplo, do nosso testemunho. Não menospreze, irmãos. Não pense que o teu testemunho não significa nada, que a tua oração não significa nada, que o teu jejum não significa nada. Ah, não tem mais jeito, né? Josué e Caleb podiam dizer: esse povo está tudo, não quer nada com Deus. Mas Deus tirou o povo do Egito e não construiu uma nação. Irmãos, quando tudo parece perdido, aqueles que não se dão por vencidos dizem assim: ó, a solução da vida e da morte está na minha língua, na minha voz. Olha o que está ali. Imagine se mandar um porta-voz e dizer assim: não adianta eu falar nada, mas eu tenho todos os recursos. Porque, irmãos, isso dá uma outra mensagem, não dá tempo hoje. Mas nós somos dispenseiros de Deus. Diz 1 Coríntios 4. Sabe o que é um dispenseiro? Ele tem um compromisso de tudo que estiver faltando na casa. Ele observar que está faltando na casa, ele vai lá na dispensa e traz. A Bíblia fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. O que significa isso? O que este mundo está faltando, nós podemos trazer da dispensa de Deus para este mundo. E como é que nós trazemos isso? Através da palavra. Dispenseiros. Por exemplo, teu rim, está ouvindo essa palavra, você está fazendo hemodiálise. Teu rim está podre, está seco e você não consegue
transplante, está na fila do transplante, mas está demorado, não acha sangue compatível, está demorando. Irmãos, você pode trazer lá da dispensa de Deus. Você pode mudar esse rim, você pode mudar pela tua palavra profética. Como dispenseiro de Deus, eu pego a saúde de Deus, da dispensa de Deus, e aplico sobre esse rim, agora, em nome de Jesus. Está vendo? Você pode trazer a prosperidade de Deus para a sua família, da dispensa de Deus. Você pode trazer a dispensa de Deus, o avivamento para a sua igreja. Senhor, porque se Deus deu, você crê que Ele deu? Quem crê que Ele deu? Aí que está o ponto. Você crê que Deus deu, então você toma. Se eu disser para você assim, eu não for falso, eu não for hipócrita, eu disser assim, Vera, aqui está R$20, ela pode tomar duas atitudes: duvidar de mim e não estender as mãos, ou crer e tomar. Tomar e usar, está vendo? Então, se nós cremos que Jesus na cruz do Calvário venceu, amém? O que é o dispenseiro? É aquele que toma e aplica. Jesus na cruz deu cura divina, então eu tomo e aplico. Jesus na cruz do Calvário deu salvação para minha família, esse é um ato profético, que você pode fazer todos os dias de forma perseverante. Eu tomo a salvação lá da dispensa do Senhor e aplico sobre a minha família. Enquanto muitos estão esperando, você é um porta-voz. Enquanto muitos estão calados esperando algo acontecer, na soberania de Deus, no bom humor de Deus, porque Deus está de bom humor sempre, né? Mas tem gente que fica esperando. A Bíblia diz assim, como dispenseiro, você toma e você aplica. Veja qual área da sua vida que está como o diabo gosta. Veja qual área da sua vida que está como o capeta se deleita. Você pode mudar o quadro. Tome da dispensa de Deus e aplique naquela circunstância profeticamente, com a sua voz. Senhor, eu tomo da tua dispensa e aplico o teu avivamento na tua igreja. Veja. Senhor, eu tomo do ânimo para te buscar e aplico sobre a minha família este desejo, este ânimo. Senhor, eu tomo da tua dispensa uma vida longa, saudável e cheia de Espírito Santo. Veja, isto é diário, porque veja, a dispensa não é algo de uma vez por todas. Você sabe, no reino espiritual é como o reino físico. Tudo que é visível é sombra do invisível. No reino visível, você não pode pegar papel higiênico da dispensa, colocar no banheiro e depois ficar 15 dias sem. Isso é uma manutenção. Então você vai descobrindo aquilo que não está conforme a palavra de Deus e você toma uma atitude correspondente. Você diz, na dispensa de Deus tem, eu tomo profeticamente. Teu sangue, está com problema no sangue, está com AIDS, está com problemas. Irmãos, toma na dispensa de Deus, eu tomo da cura divina agora. Como aquela mulher tocou com fé em Jesus, certo? Você toca na virtude através da fé. Eu tomo na dispensa de Deus e aplico no meu sangue agora. Você está conformado? Você está esperando ou você está tomando uma atitude profética? Enquanto muitos estão esperando Deus fazer, uns descobrem, eu sou aquele que move o reino espiritual. Vamos lá. Seu novo nome será Cidade do Prazer de Deus e Esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você. Ele a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e de noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor, não dê descanso ao Senhor. Me incomode, me importune. Eu não vou incomodar Deus. Não parem de me incomodar e de pedir, de falar. Não dê descanso ao Senhor. Você está lendo aqui o texto? Faça conhecer as suas petições. Não dê descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra. Mas eu orei e Deus não respondeu. Respondeu, está respondendo. Eu pedi e Deus não fez, está fazendo. Processo, a batalha está em andamento, você seja mais que vencedor. Orei pelo meu vizinho lá e ele piorou. Ei, olha só, não pare até que Deus dê a resposta que você espera. Não aceite fracasso com palavra final. Deus tem pensamento de paz. Não aconteceu? Então vai acontecer. Não aconteceu ainda? Irmãos, as demoras de Deus não são negativas de Deus. Não tome como não de Deus aquilo que não aconteceu. As aparentes demoras
Faz o que a pessoa pensa, eu já pedi, Deus não deu. Não deu? Então eu vou continuar profetizando, essa é a minha parte. Veja, não dei descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra, até que Ele transforme o Paraguai num espanto para esse país, para este mundo, o que Deus fez com o Paraguai, o que Deus fez com o Uruguai, com a Argentina, com a Espanha, com Moçambique, com Angola, com pessoas que estão ouvindo agora nos Estados Unidos, com pessoas que estão ouvindo essa palavra no Japão, estão ouvindo essa palavra em vários lugares do planeta. Irmãos, você pode mudar a sua nação. Pare de se ver como gafanhoto. O que a minha oração pode fazer para essa nação? Essa corrupção não tomou conta, não tem mais jeito, está tudo acabado. Não, o diabo tomou conta. O diabo tomou conta? Quem toma conta aqui somos nós, irmãos. Quem manda nessa terra aqui somos nós, não é o diabo não. Quem manda no nosso país, irmãos, é a unção de Deus. E porque os justos não creem que pode ser mudado. Ah, mas será que pode ser mudado? Enquanto você achar que não pode ser mudado. Mas eu te digo, irmãos, a mudança de uma terra destruída está no porta-voz celestial. Acorde e diga, eu posso ser canal de bênção. O que eu falar será. Assim como Deus disse a Moisés, você vai como Deus, letra minúscula. O que você disser será, Moisés. Não é o que o faraó falar, não é que ninguém falar. O que você disser, Moisés, eu sou contigo. O que você disser será. E eu digo para você que está ouvindo essa palavra, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua quadra, no teu estado, vai ser o que você disser, porque você tem autoridade de Deus. Vamos orar em nome de Jesus.